Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um podcast do Joyce Santos. Gente, hoje a gente tem um convidado aqui que tem muitas histórias para contar, seja pela experiência de vida dele, seja pela experiência empresarial dele, que é gigante, ou seja, pela generosidade. Eu vou começar falando isso porque eu acho que é muito importante. De, em 2020, coletar dados importantíssimos e interessantíssimos sobre a nossa cidade e sobre a nossa região. Eu estou aqui com Bayar Umbuzeiro, estou aqui com Flávia Saad me acompanhando nessa mesa. Bayar, gente, eu preciso falar isso aqui publicamente sobre o seu Bayar. A gente... nós somos de gerações diferentes, né, seu Bayar? Talvez de visões e vivências muito diferentes. Mas uma frase que o Bayar me falou faz uns meses já, e essa frase nunca saiu da minha cabeça, foi a seguinte, você me corrige se eu estiver errado, tá? Se eu estiver errada. A frase foi a seguinte: quem bebe água limpa, quem chega na fonte, tem duas coisas que pode acontecer. Ou a pessoa morre envenenada, ou ela bebe água limpa. E ele falou para mim assim, mas eu sempre prefiro correr o risco. Eu achei essa frase maravilhosa, porque ela tem tudo a ver com inovação, ela tem tudo a ver com o que o Joyce Hub levanta aqui em Santos, e não por uma grande coincidência, né? Os nossos caminhos se cruzaram, e depois da gente buscando mantenedores por 2 anos, a gente recebeu o primeiro sim do senhor Bayar. Então, obrigada, Bayar, por você ter apostado no Joyce Hub, né? Eu sei que a gente... tem muitas coisas que a gente concorda, tem muitas coisas que a gente discorda, mas a conversa, né, e o diálogo que nós tivemos aquele dia foi algo que me marcou muito, e eu sou muito grata por você ter se disposto a vir aqui, conhecer o projeto, né, e não só o Joyce Hub. Eu sei que a Transbrasa, que é a empresa que você preside, né, hoje, apoia muitos projetos muito importantes para a nossa cidade. Então, fica à vontade para se apresentar. Bem, a minha vida, ela começou profissionalmente aos 15 anos de idade, né? E já faz um bocado de tempo que eu estou na labuta aí. E nós tivemos muitos altos e baixos na minha vida inteira. Eu tive a felicidade de ter uma família que colaborou muito com tudo isso, e até para o seu próprio bem, evidentemente, né? Então, eu acho que ainda, apesar da idade, eu acho que ainda tenho algumas coisas a fazer dentro dessa minha vida profissional e social. Então, eu espero que Deus seja generoso comigo, como está sendo generoso com a minha mãe, porque minha mãe acabou de completar 103 anos, no qual nós a homenageamos com um almoço lá na Associação dos Engenheiros nesse último dia 16, porque dia 15 foi sábado. Então, nós estivemos lá com a dona Yolanda e foi uma festa, porque nós conseguimos juntar 5 gerações. Nossa, que incrível. Então, se o número 1 lá em cima me permitir, eu vou acompanhar um pouco os passos da minha mãe. Não preciso chegar tão longe quanto ela, mas eu acho que eu ainda tenho muita coisa para fazer. Que privilégio, hein? Que bênção, E eu queria falar que eu também estou me sentindo privilegiada por poder ouvir uma pessoa que é uma testemunha ocular da história da nossa cidade, Com né? certeza. Obrigado. Porque eu também, como jornalista, aí mais de 20 anos acompanhando na minha carreira o que está acontecendo aqui na cidade. É verdade. Ouvir as histórias de quem realmente viveu elas, né? E participou delas, e não só isso, mas atuou nelas. É muito significativo para nós, né? E o Joyce Hub proporciona isso, né? E seu Bayar, você falou que... eu vou começar por aí, né? Você falou que as pessoas muitas vezes falam, não, mas algumas pessoas falam que eu sou maluco. Isso não é bom, no fim das contas? Algumas pessoas... O problema é o seguinte, é mais rápido falar maluco do que falar, Exato. Poxa, esse cara é um sujeito visionário, é um sujeito corajoso, é um sujeito que tem, digamos assim... corre determinados riscos, não é? Então, mas por incrível que pareça, vou dizer uma coisa agora, que é o seguinte, tudo isso tem muito a ver com a política. E, lamentavelmente,
isso já vem de pai para filho, modéstia à parte. Eu não sou exemplo para esse tipo de coisa. Tanto é que meu filho vai fazer 61 anos, o Baiar Neto é o mais velho, e ele veio trabalhar conosco na Transbrás, ele tinha 17 anos. Eu era o gerente máximo lá da empresa. Na época, foi eu que assinei a carteira profissional dele. Ele nunca teve outro emprego que não fosse esse. A política é diferente. Você passa de pai para filho essa ânsia de querer ser uma pessoa famosa, endinheirada e etc. E eu pergunto para você, o que o político produz em termos digamos assim, de econômico? Vocês não, o político produz a legislação que vai possibilitar, digamos, facilitar a economia, etc, etc, etc. Pois é, mas tem uma diferença muito grande entre o político profissional, que reserva 90% daquilo tudo que ele produz para ele e 10% para a população. E, lamentavelmente, Santos tem sido, digamos, vítima desse tipo de comportamento. Desse contexto, você desse disse. Contexto e desse próprio comportamento. Se você pegar, não é? Eu não sou contra um político fazer carreira política, sim, mas tem formas e formas de fazer esse tipo de coisa. Eu tenho, por exemplo, acompanho política desde da minha juventude, eu tenho alguns ídolos na minha cabeça em termos políticos, está entendendo? Mas, em compensação, tenho outros que eu aprendi, que eu acabei conhecendo e etc., que, para mim, sugam a energia, de um modo geral, da população como um todo. E botam na cabeça da população coisas erradas, escondem aquilo que efetivamente são suas intenções e escondem aquilo que tem. E depois as campanhas políticas são feitas a poder de dinheiro. E parece que é tudo lindo, maravilhoso, bonitinho, fofinho. Mas né? é uma tremenda sujeira, se você quer saber. Desculpe a expressão meia chula aqui, mas é sujeira mesmo, não é? Porque a gente sabe efetivamente o que acontece nos bastidores da política. E você passou por esse processo, né, Baiar, em 2020. Exatamente. Foi depois do lançamento. E antes também foi vereador, não, né? Eu fui vereador na época em que a Thelma foi prefeita. Em 89 a 92, né? Exatamente, fui vereador. Foi uma experiência interessante que eu tive, tá entendendo? Convivi com pessoas que não eram também, digamos assim, tão livres dessa contaminação, mas eram pessoas que tinham uma postura um pouco mais, digamos assim, mais séria para esse tipo de coisas. Não é sair tirando areia debaixo do pé dos outros de uma maneira suja, sim, porque concorrer é normal na vida. Famílias, irmãos concorrem com irmãos, etc. Uma série de coisas. A concorrência é saudável. Sim. Agora, a compra, tá entendendo? Para você desestimular a concorrência, botar dinheiro no negócio, etc., eu não concordo com isso de jeito nenhum. Perfeito. Não é? Então, eu nasci republicano e vou morrer republicano. Perfeito. Então, eu tenho, muitas vezes, já tive muitas dificuldades de conquistar as coisas que eu preciso para botar a minha empresa em funcionamento e que eu mantive a minha postura de republicano. Perfeito. Não é? Porque tem que pensar na sociedade como um todo. E a sociedade é a máquina propulsora de uma cidade, do sucesso de uma cidade. Né? É sempre o tripé, né? Econômico, social, lógico, e cultural. Lógico. Né? É isso que move uma cidade, né? Então, uma sociedade, esse tipo de coisa realmente é chocante, mas as pessoas têm medo de abordar esse tipo de coisa. Então, fica sempre aquela conversa de bastidor. Será que é verdade? Será que não é verdade? Perfeito. Muitas vezes, com prova, você fica receoso de abordar, porque vem maldade em Sim. cima, perseguições, etc, etc, etc. Mas, seu Baiar, você falou, por exemplo, talvez o problema de tudo seja política. Mas, por exemplo, eu tenho uma visão pessoal que tudo é político.
né? Eu li esse livro aqui e ele, primeiro, é de uma generosidade gigante, né? Porque ele se dispõe a organizar dados extremamente relevantes históricos, até, Sem dúvida. né, do nosso território, da nossa cidade. Para mim, ele é esse é o tipo de projeto que eu olho e falo, eu queria ter participado, né? Porque é um legado muito interessante que se deixa, né? Especialmente se depois você resolvesse abrir esse livro, deixar ele disponível na internet, porque tem coisas aqui que eu e a Flávia, a gente estuda muito a cidade, né? Tem coisa aqui que eu não sabia. Tem coisas aqui que são absolutamente reveladoras. É verdade. Então, eu acho que todo empreendedor tinha que ler, todo político, independente do seu viés. E todo cidadão também, todo né? cidadão, Porque eu acho que a gente exatamente. também faz a nossa parte como cidadão. Exatamente. Então, o que eu vejo, né? Eu acho que tudo é político, né? Tudo, Independente tudo, é de você se candidatar ou querer... O pessoal, por eu trabalhar, às vezes, e ter o olhar mais de impacto social, eu cansei de ver comentário lá nas redes sociais, ela vai se candidatar, eu não vou me candidatar, né? Eu não tenho essa pretensão, mas eu acho que a gente, como empreendedor, né, óbvio, você com muito mais anos de estrada, experiência de vida do que eu e do que a Flávia, a gente, como empreendedor, tem um papel social. A Transbrasa, por exemplo, né? Eu tava dando uma olhada eu vi uma apresentação do Bayar Neto, que é o que você falou que tem 60 e poucos anos. Eu acho que vai fazer 61. Eu acho que foi uma apresentação dele que eu vi. Olha só, a Transbrasa, né, que é a empresa que você preside hoje, tem 50 anos de história, ou seja, são 5 décadas. É uma empresa 100% nacional e genuinamente santista, né? Atua aqui. Tem 370 colaboradores, gente. Eu estou falando de quase 400 pessoas empregadas diretamente, mais 170 indiretos, né? E só a Transbrasa, eu acho que é um cruzamento que a gente consegue fazer de entender o percentual de impostos que a Transbrasa paga é relevante dentro do PIB de Santos, né? Então, são 21 milhões de reais, gente, de tributos. Eu vou complementar para você. Na verdade, a Transbrasa produz uma economia social, é o que eu digo, entre pagamento de salários, contribuições sociais, INSS, etc., folha de pagamento, convênio médico, tributos, arrendamento para a companhia estatal. Enfim, a gente gera uma economia de 100 milhões por ano com valor presente. Valor presente. Talvez eu esteja meio atrasado, porque eu levantei esses dados no ano passado. Esse ano já deve ter subido um bocadinho. Então, 100 milhões de economia que nós geramos. Isso sem contar também os impactos, por exemplo, em projetos culturais, esportivos, que você consegue incentivar pelo Promicult, por leis de incentivo não só municipais, como mas isso não está computado federais, né? Não está computado aqui, né? É um impacto muito maior do que só esse valor, então, você vê, as pessoas não têm, por exemplo... bom, mas se você produz isso é porque você fatura bastante, graças a Deus. Exatamente. Fruto do nosso trabalho, da nossa equipe comercial e etc, etc. Então, é justo que quando chega no final do ano, eu separo uma parte para mim. Lógico. Eu, por exemplo, já não tenho mais Prolabore. Você sabe por quê? Porque o que eu pagava, por exemplo, de contribuição do INSS do meu Prolabore, que eu recebia da Transbrasa, era maior do que a minha aposentadoria, que eu paguei durante a vida inteira 10 salários mínimos, e eu recebo hoje menos da metade. Falei, bom, espera um pouquinho, não está havendo justiça nesse tipo de coisa, não quero mais Prolabore. Falei, bom, do que você vive então? Bom, eu tenho 2, 3 imóveis que estão alugados e mais a distribuição de lucros que eu faço de uma maneira parcimoniosa, que é para não faltar dinheiro para ninguém, porque meus filhos são meus sócios. Lógico. Não é? Sem dúvida. Então, é com isso que eu vivo. Perfeito. Vivo bem, vivo dentro da minha concepção de viver bem, eu vivo maravilhosamente bem.
Perfeito. Não falta nada para ninguém. E você tem 3 filhos e todos atuam no negócio, né? Todos. E como é que foi isso? Assim, você falou que o mais velho, né? Ele entrou muito cedo na empresa. E os outros 2? Depois a Andréa Perfeito. entrou também, tá certo? O Beto foi o que demorou um pouco mais, porque ele tinha se envolvido com outro negócio. Perfeito. Do comércio, ele teve loja de roupa, teve restaurante. Perfeito. E sempre foi, digamos assim, meio bom, não vou dizer bom vivant, que não seria o caso. A gente, porque ele é o temporão, ele é 13 anos mais novo do que o Beto, do que o André e o Baiarzinho. Aliás, o Baiarzinho e a André, Perfeito. que são padrinhos dele. Ah, perfeito. São 13 anos mais velhos do que o Beto. Perfeito. Eles já eram adolescentes, né? Mas o Beto, quando porque ele tinha que entrar na Transbase e fica, não vai e vem, Sim. não sei o quê, isso e aquilo. Então agora ele já há uns 4 anos que ele pegou firme. Perfeito. E está dando um show de bola. Perfeito. E é bem comum nas empresas Estou muito familiares, né? Assim, nas empresas familiares, você tem alguns que super se interessam pelos negócios, outros que preferem dar uma volta e depois acabam indo para o negócio. É comum, né? Ouvir essas histórias. Eu costumo dizer o seguinte: é preciso ter uma força, desculpe a falta de modéstia, mas precisa ter uma coragem, precisa ter um pulso. Sim. Porque uma família familiar durar 50 anos não é fácil. Numa cidade como a nossa, numa cidade pequena que não tem muitas oportunidades. Sim, é isso essa mesmo. que é a verdade, Perfeito. A gente tem que estar criando oportunidades. É isso mesmo. Então, você manter uma empresa por 50 anos familiar não é fácil. Sim. E eu tenho diversos afilhados, sobrinho, neto, enfim, todo mundo engajado na Transbrasa. É porque não são só seus filhos, né? Não já são só meus filhos. Já tem a geração dos netos. Uma terceira agora, geração, né? fora os afilhados. Perfeito. Pessoas que foram para lá como aprendiz, saíram de lá engenheiros, saíram como diversas profissões já a nível secundário que a gente teve a oportunidade de ajudá-los a estudar, a fazer e acontecer. Então, isso eu acho que essa é uma missão que eu acho que estou sendo competente para chegar no meu final. E assim, né? Sabe o que eu acho curioso? E esse debate é interessante, apesar de que eu tenho muita coisa aqui para falar e a Flávia também, né? Mas eu acho engraçado, né, que a gente no Juice, a gente atende um público, né, que gosta de debater, que gosta de discutir. Mas tem um caso que aconteceu algumas semanas atrás, que numa diferença de 25 minutos, a gente foi chamada de socialista e de neoliberal, em 25 minutos de tempo, né? E por quê? E a gente entende os porquês, né? Porque a gente, de fato, defende o desenvolvimento econômico, as empresas, né? A gente entende que grande parte do progresso e do sucesso das cidades está nessas oportunidades econômicas, né? Ao mesmo tempo, assim como você acabou de descrever, as empresas têm uma responsabilidade social enorme, né? E a gente não pode só deixar as empresas como mediadoras dessa responsabilidade social. Então, a gente está vivendo num mundo onde, se a gente não tiver realmente o desenvolvimento econômico local, a gente não vai ter uma sociedade, né, que inclui jovens, que inclui todas as pessoas. A gente tem uma grande crise vindo aí, se a gente for pensar, né? Nós já estamos vivendo. Já estamos, concordo totalmente. Mas, por exemplo, hoje a gente tem aí uma taxa de 12% a 13% de desemprego, se eu tô atualizada. Já existem estudos de cenários do Goldman Sachs que dizem que, se a gente não resolver o nosso problema de empregabilidade, de talento, a gente pode chegar a 27% de desemprego por conta das automações e da falta de qualificação. Ou seja, 27% de desemprego é certeza de caos social. É esse mundo que a gente quer viver? E não Santos e a Baixada Santista vai sofrer mais ainda com isso se não diversificar as suas fontes de receita, né? Eu tenho algumas informações
que depois, ao longo da conversa aqui eu vou passar para vocês. Eu acho que, minha visão, tá, Baiado, de um tempo para cá, a gente polarizou muito e ninguém tá sentado numa mesa disposto a conversar, a discutir, a se abrir a outros olhares e outras visões. Eu vou pegar uma passagem muito rápida, porque a gente quer mais te ouvir do que falar aqui. Mas eu fui dar uma palestra num evento ligado ao Porto, recentemente. Eu falei, bom, eu vou tentar dar uma desconstruída nesse pensamento, né, Estado e iniciativa privada, né, porque no Porto tem um pouco essa polarização o tempo inteiro. E eu acabei mergulhando num livro de uma economista chamada Mariana Mazzucato, ela é italiana, e o nome do livro que ela escreveu, um monte de gente diz que ela é super liberal, né, outras pessoas dizem que não, mas ela escreveu um livro chamado O Estado Empreendedor. E nesse livro ela mapeou uma coisa muito interessante. Ela mapeou que o Steve Jobs, para ele construir o iPhone e para construir o celular que está na nossa mão e que virou um produto, né, que transformou, na verdade, não só o mercado de telefonia, mas o mercado de entretenimento, tecnologia, tudo. Ela conta o seguinte, não existe uma inovação sequer presente no iPhone que não tenha sido produzida pelo Estado americano. Então, olha que interessante a visão dela. Ela falou assim, bom, precisou o Estado americano perder rios de dinheiro por anos para a gente pegar um cara que a gente chama de gênio hoje, que é o Steve Jobs, para que ele pegasse todas essas tecnologias e inovações, colocasse num produto e transformasse o mercado. Aí a Lud está exemplificando aqui, seria o GPS, exato. O e-mail, o reconhecimento facial. Né? Então, todas as tecnologias que fazem do iPhone ao iPhone, elas foram inventadas pelo Estado, mas se não existisse um extremamente capitalista, né, o Steve Jobs, e colocasse tudo isso num produto só, não existiria transformação econômica. E não chegaria até a gente, né, Lud? Exatamente. Então a gente precisa dos dois, no fim das contas, né? A gente precisa dos dois. Já que a gente está falando aí de pensamento para frente, de futuro, de inovação, queria falar sobre um sonho seu, que é o projeto Santos Vivo, né? Conta pra gente um pouco de como surgiu esse projeto que era pensado para impulsionar a economia do município, da região e principalmente da região da Ponta da Praia, não é isso? Então, olha só, eu sempre sempre pratiquei muito esporte, caça submarina, surf, vela, lancha. Então, eu sempre tive uma fissura enorme por essas coisas. E pelo mar, né? Pelo mar, evidentemente. Tive a oportunidade de fazer algumas viagens para o exterior, onde eu conheci muitas marinas, não é? E, eu sempre fiquei fascinado por essa organização. Quando no governo do Beto Mansur, eu comentava, dizer, poxa, não tem o menor sentido Santos não ter uma marina. O Yacht Clube de Santos... no Guarujá. Ficar no Guarujá, né? Então, eu sou obrigado ou deixar a minha lanchinha em São Vicente ou deixar a minha lanchinha no Guarujá. Eu não tenho condições. E o Beto me falou, por que você não bola aí alguma coisa em termos de marina? Muito bem. A gente está falando isso nos anos 2000, é isso? Exatamente. Tá, perfeito. Então, eu chamei um arquiteto, meu amigo, que era... Na época, eu acho que ele nem era professor ainda no Santa Cecília. Quem é? Que é o Nelson Gonçalves. Eu falei, Nelson, vamos aproveitar a Ponta da Praia aqui, que é onde eu tinha uma visão sobre o ponto mais propício para você fazer esse tipo de coisa. E então nós fizemos um projeto que acabou virando uma maquete de uma marina com estação de passageiro. Perfeito. E isso começava a marina começava nos pontões de embarque e desembarque da balsa e ao longo da Avenida Saldanha da Gama, respeitando o que já havia em termos de ponte, de embarque, etc., etc., e vinha até mais ou menos em frente a churrascaria Tertúlia. Fizemos esse projeto a gente
eu, com o helicóptero e o fotógrafo, produzimos uma série de fotos e depois, em cima daquilo que nós produzimos digamos assim, de desenho e etc., nós montamos uma maquete grande. Essa maquete ficou por quase 10 anos indo para o Brasil Export, não, para Intermodal. Tá, perfeito. E todos os prefeitos da época, governadores, vinham me cumprimentar. Poxa, que ideia maravilhosa, etc. Vamos fazer, eu acho que isso é uma coisa muito boa para Santos, etc. O tempo foi passando e as coisas foram mudando. Perfeito. Aí o projeto sofreu adaptações, né? Muitas. E isso é a coisa que mais me irrita da política, né? Assim, não, que lindo, parabéns pela sua ideia, e as coisas não acontecem. Mas demora tanto que aí você tem que mudar completamente o projeto, né? Uma coisa interessante que aconteceu nesse meio tempo foi que teve uma ascensão, aí um crescimento do mercado de turismo de navio de cruzeiro, né? Sim. E aí, por isso, o projeto foi adaptado para também ter um terminal de passageiros, e não tinha né? Concais? Quando você começou a desenhar o projeto, tinha Concais? O Concais? Concais tem o nosso 25 projeto anos, antecede né? a Concais. Havia uns embarques de 2000. passageiro muito rudimentar, né? Então, acontece o seguinte... todos eles achavam um projeto interessante, arrojado, que era bom para a cidade, etc. Vamos fazer, e as coisas não andavam. E tive um interstício de tempo, durante, eu diria, que uns 6 anos, mais ou menos, a gente não tocou mais nesse assunto. Tá. Perdemos a maquete, dei uma segurada no rojão. Deu uma segurada ou uma desanimada? Não. Você não desanimou, tá bom. Não, até porque quando houve uma nova a divulgação, ou melhor dizendo, a aprovação de um novo marco regulatório dos portos, surgiram, por exemplo, os TUPs, que são empreendimentos privados para atender a necessidade do porto e etc. O que são TUPs? Para quem está assistindo a gente nunca ouviu falar. Terminal privativo. Perfeito. Era para, na época, iniciou-se na legislação com carga própria e depois aboliu-se a carga própria e passou a ser um terminal. Eu não diria que foi para fazer concorrente aos terminais públicos, mas, de qualquer maneira, eles eram muito mais eficientes do que os terminais públicos em função da administração. Porque eu toquei antes de estar gravando, eu toquei no Navegue Simples, né? Dos problemas dos terminais públicos é exatamente a burocracia. Perfeito. Certo? A morosidade, né? Bom, você pega a irresponsabilidade da politicagem, de perder o aspecto republicano e ter dinheiro em tudo, e lógico, corrupção, né? E etc, etc. Então, aí passou, digamos assim, a possibilidade de a gente fazer um terminal privado, que na legislação atual chama-se IPTUR. IPTUR, Instalação Portuária de Turismo. De turismo, exatamente. Então, isso já, provavelmente, até o final do ano, há um projeto de um novo marco regulatório. Isso, possivelmente, esse IPTUR não vai ter mais. Vai ser terminal de passageiros. Eles vão simplificar até a coisa. Então, com isso, o que nós fizemos? As ideias foram acontecendo na minha cabeça, na cabeça do meu filho mais velho, o Baer Neto, e nós fomos adaptando, fazendo, acontecendo, e aí demos entrada no Patrimônio da União, inicialmente, para usar o espelho d'água, uma reserva do espelho d'água, na atual localização, e as coisas foram avançando, os projetos a gente ia pensando e as coisas iam acontecendo e mudava. Aí a gente começou a tomar conhecimento da necessidade dos navios de passageiro que querem
alimentação elétrica de rua, eles sim. produzem, por exemplo, esgoto, Uhum. e, enfim, uma série de E coisas eles precisam de reabastecimento também, reabastecimento e tudo. E nós fomos adaptando o projeto. né? Né? Uhum. Então, para não me alongar muito nessa vida de transformação do projeto, eu diria a você que hoje o projeto está basicamente já concluído. Durante esse período de autoração do projeto, nós fomos licenciando esse empreendimento na ANTAC, recebemos a aprovação da ANTAC. Da ANTAC, o processo está hoje no Ministério dos Portos, que, aliás, eu tive conversando com o ministro e tive conversando com a Mariana Pescatori, que é a sim. número 2, Sim. a respeito que o processo está lá já faz uns 6 meses e eu falei, eu preciso da assinatura do contrato, não é? E porque sem a assinatura do contrato, como é que eu vou investir mais do que eu já investi? Sim. E já investimos uma boa Sim. grana. E tempo, né, Bayar? Que é o mais... E tempo. Assim, 20 anos num sonho é mais do que 20 anos, né? Quase 25 anos, né? Por aí. Num sonho é muito tempo, né? E aí, o que acontece? Por exemplo, você tem a discussão do risco das atracações de navio. Isso nós contratamos o pessoal especializado da USP, do qual participou a Marinha, participou os engenheiros da USP, engenheiros navais, enfim. Foi uma boa cota de dinheiro que a gente colocou para produzir isso. Para entender também os impactos que faria esse projeto ali na região. Exatamente. Então, só para a audiência entender, Santos passaria a ter 2 terminais de passageiros. E isso é importante porque, gente, a temporada que acabou de terminar, a gente está gravando esse conteúdo em 2024, a temporada 2023 e 2024 movimentou aqui em Santos mais de 1 milhão de passageiros e trouxe mais de 804 milhões de reais para a economia. É quase um então, bi, né? A gente já está vendo que precisa de mais lugares, que precisa ampliar para que a gente possa aumentar aí oportunidades de emprego, aumento do número de turistas na cidade, gerar renda de outras formas com mais um terminal, certo? Vou pegar teu gancho e vou te dar um dado. Existe uma associação internacional que é a CLIA. Essa associação reúne os armadores todos do mundo inteiro de navios de passageiro, etc, etc. Um estudo da CLIA revelou o seguinte: em 2027, o aumento vai ser quase que de 90% de número de cruzeiristas no mundo inteiro. O mundo vai passar a ter, em 27, segundo o estudo da CLIA, 39 milhões de cruzeiristas. Muito bem. E aí, então, você puxa esse estudo para Santos, não é? Então, Santos, em 27, teria 1.700.000 cruzeiristas, um determinado número de navios, de aumento de navios. Porque todo ano eles anunciam que no ano seguinte aumenta o número de navios. É um aumento de 70% até 2027, é isso que eu entendi? 90% foi o que a CLIA... Mundial. Não, né? Mas em Santos. Se a gente for pegar que era 1 milhão e vai para 1 milhão e 700, é 70% de aumento. Sim, mas não chegou a 1 milhão. Esse dado está um pouco exagerado. Mas a prefeitura deu aquela exageradinha. Eu vou te dar o dado certo. Porque a companhia, a autoridade portuária, ela tem estudos nesse sentido. Então, a autoridade portuária, por exemplo, ela projetou um determinado número de 844 mil e poucos passageiros para o próximo ano, de 27. E eles têm um outro estudo que eles projetaram para esse temporada de 23, 24, que não chegava a 600 e poucos mil passageiros. Pois bem, em 23, 24, o número de passageiros que passaram pelo Cocais
foi de 840 e poucos mil passageiros. Ou seja, aquilo que estava programado para 27 em Santos, ele se antecipou e já chegou a mais daquilo que havia projetado nessa temporada de 23, 24. E esses números, eu confesso a você que eu não sabia do tema, eu tenho tudo isso anotado, muito bem anotado, etc., que eu poderia enriquecer um pouco mais essa conversa se eu tivesse tido cuidado de saber a pauta, o que a gente ia falar e etc. Fique tranquilo, você vai voltar aqui. Então, aí o que acontece? O passageiro, de um modo geral, ele deixa muito pouco que ele poderia deixar muito mais. Então, por que isso acontece? Porque não há uma infraestrutura capaz de promover com devida atenção esses passageiros. A experiência de cidade, né? Porque ele pega e eu canso de ver gente de cruzeiro andando com uma linha no shopping Praia-Mar. Pô, não faz sentido nenhum isso, então, né? Um dos armadores, que é talvez o mais luxuoso, que vem pouco para o Brasil, e nós tivemos com o CEO deles aqui no Brasil, porque nós tivemos com 4 operadores, com 4 armadores. A MSC, tivemos com a Costa e tivemos com a Royal Caribbean e tivemos com essa... É a Norwegian? Norwegian, sim. A Norwegian me deixou assim de boca aberta. Porque eu falando, bom, por que vocês vêm pouco? Porque o nosso passageiro é um passageiro diferenciado. Nós não temos uma estrutura hoteleira que atenda os meus passageiros. Perfeito. Bom, mas qual é isso? É hotel de 6 estrelas, hotel de 7 estrelas, se é que isso existe. Que você conta um pouco, e isso também foi uma outra coisa que eu fiquei bem impressionada. Você fala disso aqui já, né? Você fala que uma história que está aqui nesse livro, gente, é que Santos foi considerada, sempre foi, né, turística por causa dos cassinos e etc., na década de 40. Sim. E existiu meio que uma barreira, que a gente não sabe se é uma barreira mercadológica, né, para os grandes hotéis e para as grandes redes, porque começou a pipocar apartamento de veraneio, né? E aí a conta não fechava, né? Exatamente. Isso eu confesso, é um raciocínio, né? Eu sabia das histórias dos cassinos, etc. Mas essa ponta do raciocínio eu não tinha feito ainda. Então, foi uma coisa que está grifadinha aqui em laranja, ó. Então, olha só. Olha aqui, Baiar. Eu grifei várias. Legal. Anotei igual você. Eu confesso a você que alguma coisa eu já nem lembro que está nesse livro. Não, mas é lógico. Mas assim, é o tipo de guia, gente, pra gente consultar de vez em quando. Que eu até falei pras meninas das pautas. Eu falei, gente, tem muita coisa legal aqui. Muita coisa pra tem gente muito gancho debater, né? Pra puxar. Mas essa questão do processo, então, nós tivemos muitas idas e vindas, informações que nós demos, graças à nossa... Como nós somos velejadores, a gente conhece como ninguém a ponta da praia, a saída do estuário, vento, maré, esse negócio todo. Porque a minha vida inteira foi fazer surf, foi velejar, foi andar de barco e etc. Então a gente conhece isso mesmo. Tem outros que conhecem até muito mais. Mas o que a gente sabe foi o suficiente para a gente fazer algumas correções até junto à equipe da USP, que estava cuidando para saber se o nível de risco, se seria possível ou não fazer uma atracação lá de 3 navios simultâneos, que foi o estudo que foi feito. Então, a conta não fechava lá na USP. Com relação, dava 7%, 8% de risco. Não, isso não é o suficiente, porque eles projetam lá na bacia deles de teste, ondas de 4 metros, entrando aqui junto à Ilha das Palmas, etc., etc., e não fechava. Eu falei, bom, mas espera um minutinho, o posicionamento do terminal, ele não está correto. Ele está aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, bota ele aqui, ó, para pegar o vento sudoeste na cara dele. Perfeito. E aí a USP fez a mudança.
O que aconteceu? De 8% de risco caiu para 1%. Perfeito. Bacia de evolução está tudo nos conformes. E uma série de outros estudos mercadológicos, uma série de outras coisas que nós contratamos, não é? Que custa dinheiro, porque Lógico. são equipes especializadas Qualificadas, né? E aí, um desses estudos, que é um calhamaço dessa grossura, revelou, por exemplo, que tipo de comércio, que tipo de negócio que nós tínhamos que colocar aí nesse projeto. Hotelaria, mas que nível de hotelaria? Falou, você tem que ter 3 níveis de hotelaria até você atingir aquilo que você precisa, que é o luxo do luxo. Perfeito. Não é? Que eu não sei quantos apartamentos vão ter nesse sentido, mas você está projetado isso. Né? Sim. E você tem shopping center. E eu, desde a época que a gente fez o primeiro projeto, nós já reservamos espaço para um cassino. Desde os primórdios do projeto, a gente já colocou isso. Porque cassino é coisa ruim. Se fosse os Estados Unidos, não estava cheio de cassino. Tem bandidagem dentro do cassino? Nos Estados Unidos, eu duvido que tenha. E tem uma discussão muito importante que está acontecendo agora, né? Que, assim, o cassino está acontecendo, né? Na internet está acontecendo, liberado, né? Jogo do tigrinho e essas coisas, né? Ele está acontecendo. Esse negócio de jogo, né? de aposta de futebol, exato. Você aposta em tudo, que são os ingleses que mexem nesse assunto. Exatamente. Né? Não, mas tá, assim... Quem fala que cassino vai ser ruim não está entendendo, o que está acontecendo de fato nas redes sociais, com os influenciadores e com plataformas que não estão deixando dinheiro no Brasil, tá, gente? Essa é outra coisa Qualquer super coisa importante, é ruim se não tiver uma fiscalização e um policiamento bravo. E a regulamentação, né? É óbvio. Que hoje está festa, então, né? só para completar aqui o raciocínio da estação de passageiro, o que eu sempre falo é o seguinte, ela não se limita a uma estação de passageiro. É um complexo de turismo receptivo. É um waterfront, a exemplo de Sydney, na Austrália, por ocasião da Olimpíada em 2000. Seria uma ilha artificial, né? Exatamente. E o que eu acho legal nesse projeto é que ele une aí as duas maiores vocações da cidade, né? Lógico. O porto e o turismo. Né? E outra coisa, e eu vou adicionar uma terceira coisa aqui, Bayar, para complementar aí os estudos. Acabou de sair um estudo do Richard Florida, que é um grande estudioso da economia criativa dentro das cidades, da economia de serviço, que diz que as cidades com waterfronts bem desenvolvidos, tá para sair uma matéria no Juice, quando ela sair eu vou botar aqui na descrição, tá, gente? Fica ligado aí. Ótimo. Mas é um estudo muito interessante, que ele pegou várias cidades do mundo e várias capitais, mostrando a importância dos waterfronts para que as cidades sejam atrativas para talentos. O que ele está querendo dizer no estudo? Se a cidade tiver uma relação com a linha d'água muito bem resolvida, são cidades que têm capacidade de atrair mais as pessoas com os salários mais altos, com as maiores capacidades profissionais e técnicas, digamos assim, né? Então, nos Estados Unidos eles chamam de o oposto dos low-wage jobs, né? São os high-wage jobs, né? E esse cara, ele fala uma coisa muito interessante ligada a cassino. Ele fala assim, não adianta você ter o mercado de entretenimento e turismo se você não tiver esses residentes que tenham salários altos. Por quê? Ele pega Las Vegas como grande exemplo. Las Vegas é um dos lugares dos Estados Unidos com os menores salários e com a menor renda, né, ligada à economia criativa e serviços, né? São salários espremidos do pessoal que trabalha em camareiras, cozinheiros, empregados de limpeza, etc. E ele fala que para a cidade ter talento, isso não pode acontecer, não pode ter só esse tipo de empregos. E a linha d'água é uma das soluções que ele aponta. Então, você vê como é que é. A economia brasileira, as exportações e importações, elas se fazem através dos navios, chegando
a mais de 95% do comércio internacional é feito marítimo, Uhum. ok? Perfeito. Se você transportar esse indicador para o passageiro, Uhum. quando eu estava no sindicato dos transportadores rodoviários de carga, inclusive a federação, a gente tinha uma... Eu costumava dizer o seguinte: qual é a melhor carga que tem para você transportar? Eu não É faço ideia. container? É carga solta? O que que é? E eu digo, não. A melhor carga que você tem para transportar é humana, é Uhum. passageiro. Sabe por quê? Porque ele entra no navio andando e sai do navio andando. Aham. Ele não precisa de guindaste, não precisa de empilhadeira, não precisa de nada. Muito bom. E os caras falaram, pô, você é maluco, cara? Eu falei, não. E ele ainda gasta É dinheiro verdade, no navio, né? ainda gasta dinheiro no navio. Gasta no navio, gasta No fora. Então, olha só, voltando ao processo que está em andamento, teve uma vírgula e um questionamento por parte da aprovação da ANTAC, na época, sobre o aspecto concorrencial. Uhum. O que nós fizemos? Contratamos a Fundação Getúlio Vargas para resolver esse problema. Já foi mais uma grana pesada nesse estudo, né? Então, nós estamos preparados. Isso aqui, está aqui. Aham, Isso perfeito. aqui, está aqui. Ok, muito bem. O que falta agora? Assinado o contrato de adesão, aonde eu vou ter segurança, porque Sim. costuma-se dizer que o dinheiro, existe um volume extraordinário de dinheiro no mundo para serem investidos. Perfeito. O que falta são bons projetos. Uhum. Então, nós não temos problema de investimento nesse projeto. O nosso arquiteto é um arquiteto de ponta em São Paulo, que além da parceria que a gente ainda tem lá uma taxa mensal lá que não é pouca, mas o cara é iluminado. Perfeito. E o que acontece? Como ele tem contato lá com grandes investidores imobiliários em São Paulo, ele, toda vez que tem uma reunião com a gente, falou, porra, já está na hora, posso ir procurar os caras? Eu falei, não pode ainda. Por quê? Porque, assinado o contrato de adesão, eu tenho que botar mais uma grana, essa é pesada, para resolver o problema ambiental. Perfeito. Porque todo mundo sabe que esse é um problema seríssimo. Não é? Em contrapartida, eu vou dizer para você que nós temos no projeto tratamento de esgoto próprio com ozônio, não é químico, com ozônio. Nós temos, por exemplo, já cabine para atendimento de energia elétrica, como é na Marina, por exemplo, no meu barco, eu chego lá, plugo e não uso gerador, não uso nada no barco, uso energia de rua. Energia limpa, né? Limpa. Nós temos isso. Enfim, reservatórios de água potável ao longo são quase 290 mil metros. 290 mil metros de chão que nós vamos produzir. Desses 290 mil metros de chão, nós estamos reservando algo em torno de quase 30 mil metros para a prefeitura, a título de colaboração e etc, etc. Eu estava, no ano passado, em Vegas, fui passar meu aniversário lá e, coincidentemente, a inauguração da bola aconteceu no dia 29. E o grande prêmio lá, a Fórmula 1, estava uma mixórdia lá na cidade. Então, no dia 28, vim embora. Mas eu fui na roda gigante para fotografar a bola. É uma coisa simplesmente espantosa, espetacular. E eu trouxe essa ideia. Falei com meu filho, Baiano Neto, ele sentou com o arquiteto e falou, não vamos fazer a bola, porque senão vão dizer que nós copiamos as coisas. Mas fizemos um caramujo. Legal.
que eu vou pedir até para Cacá. Eu não sei se você já viu o vídeo. Não vimos. Não viu? Não, eu vi alguns vídeos que estão no site. Ele já tá Esse lá? que está no site, o site já tem a bola? Não tem ainda, Eu tá? acho que não. Tem? Ele é antigo, Eu vou mas fazer o a gente seguinte, quer ver esse vídeo. Eu não sei se você quer passar alguma Se coisa vocês aqui. mandarem, depois a gente A gente coloca. faz. Eu vou mandar, vou pedir. Não, eu ia ligar para Cacá agora, pedir para ela mandar para Não, você. pede pra ela já mandar e a gente já faz a edição. Aí agora eu queria perguntar o seguinte: Santos Vivo aprovou, você assinou o contrato lá. Quais são os desafios? Porque 25 anos de desafios, né? O que que vem? O que que você espera Então, depois desse período? ó, os desafios começam até um pouquinho antes da aprovação ambiental. Tá. Eu, com o contrato de adesão, eu já posso manter contato com investidores. Tá. Que não vai ser um grande desafio. O grande desafio vai ser o tempo necessário para a construção disso. Uhum. Que aqui a gente viu que está até 2030 como um objetivo, O né? objetivo eu já encurtei. Vai, quê? é ótimo. Eu preciso estar vivo. Tá. Eu não sei se eu duro até 2030. Bom, segundo a sua mãe, né? Segundo Pois as é. estatísticas. Mas minha mãe não fez safena Tá, entendi. e não fez mais 4 estentes. Entendi. Eu fiz. Entendi. E a gente está falando aí de qual montante de investimento? Quanto que precisa para esse projeto ser viabilizado e trazer mais prosperidade para a cidade? Bom, depende, obviamente, da taxa do dólar, Uhum. evidente. Mas com esse dólar de hoje, 800 milhões de dólares. 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 Perfeito. Perfeito. Com a taxa de hoje. E Baiá, você falou que 2030 era o prazo, mas você falou encurtei um pouco. Qual é o teu sonho? O que acontece? Meu sonho é começar essa obra nos próximos 2 anos. Tá. Embora as perspectivas do pessoal que mexe com o meio ambiente falam que para o licenciamento ambiental pleno poderia levar entre 3 e 4 anos. Mas isso tem a ver com dinheiro grana, disponível, com Sim. grana disponível. Então, se eles pedem 4 anos para fazer, eu quero fazer em 2. Uhum. Quero fazer em 2. Porque nesses 2 anos. Por quê? Porque nós já nos antecipamos em relação a esse assunto. Nós temos um trabalho feito e entregue e aprovado na CETESB, que é quem cuida do ambiente aqui, não é Sim. é a CETESB, que é o TR, o termo de referência. Uhum. Então, o que nós temos que fazer? Pegar esse termo de referência, tudo que está ali, e a gente fazer o estudo ambiental seguindo exatamente o termo de referência que já está aprovado. Perfeito. Então, é uma equipe grande que vai trabalhar nesse licenciamento ambiental. São biólogos, são advogados, Sim. são engenheiros navais, enfim, oceanógrafos, uma equipe enorme. Por isso que é uma coisa cara. Isso vai ter... E quanto mais tempo levar, mais caro vai ficar. O Baiar, assim, o que me impressiona dessa história é assim, né? Tudo começa na visão, né? Assim, você estava lá, podia estar numa boa, só velejando, usufruindo do que o teu trabalho e Santos te ofereceu, mas você está realmente disposto a botar uma visão e concretizar essa visão. Eu tenho 2 perguntas em relação a isso. O que te motiva? Não é possível, assim, a motivação não é grana. Não é grana. Não, O que não é. te motiva? Isso me motiva é o seguinte, eu sou um sujeito, quando eu vou jogar futebol, ainda que seja uma partida que não esteja valendo nada, Uhum. eu disputo. Perfeito. Eu quero ganhar. Tá. E para mim isso é um desafio, tá certo? Perfeito. Que vai me dar uma satisfação imensa. Eu já estou com uma satisfação muito grande só de poder discutir isso. Perfeito. As pessoas me procuram.
Legal. Eu lido com advogados, com Uhum. engenheiros, com arquitetos, etc., discutindo isso. Isso é muito legal, E né? eu consegui transferir, consegui impregnar Uhum. para essas pessoas o meu entusiasmo. Se você Uhum. um dia pegar uma reunião nossa com o nosso arquiteto, você não tem ideia. O bicho lá fica... Uhum. Porra, Uhum. esse é o projeto da minha vida. Eu falei, não é só da sua vida, é da Sim. minha também. Sim. Então, eu sempre tive, por exemplo, projetos de vida. A família, a Transbrasa, que é o trabalho que eu abracei, Sim. e tudo isso eu diria que já estão mais ou menos consolidados. Agora, o projeto da Ponta da Praia, esse vai ser realmente o meu plano de vida, ou seja, esse é o meu projeto. E um presente para a cidade também, E né? um presente para Para a a cidade cidade. que te acolheu, que te deu essa condição para você se desenvolver nas Exatamente. outras áreas, né? Agora, a cidade, se tivesse um corpo político menos profissional e menos dinheirista Uhum. e muito mais voltado aos seus sonhos políticos de ser Visão, né? Na divisão e etc., seria formidável, seria maravilhoso. verdade. Mas- Eu fiz um comentário aqui outro dia que o pessoal fica brincando, você vai ser cancelada por causa desse comentário. Mas o que eu acho que muitas vezes falta é assim, talvez até uma qualificação, né? E fundo, uma coisa que você falou aqui que eu gostei muito, é assim, cara, a gente tem tanto estudo técnico e tanto dado técnico disponível e parece que às vezes a gente não vai usa. no empírico, né? Vai para você ter uma ideia, Baiar, tem uma coisa do Centro Histórico de Santos que eu fico pensando, né? Já desde 1961 existe literatura, desde 1961. Eu não tinha nascido ainda, ia demorar muito para nascer. Existe literatura, estatística e de estudos e etc., mostrando o quanto é importante para as cidades terem propriedades e bairros com usos mistos. Em 1968, nós aqui em Santos promulgamos uma lei dizendo que as pessoas não podiam morar no centro histórico. Então, como a gente tem, em 1961, literatura falando, olha, os bairros mistos são importantes, é importante misturar comércio e residência, é importante que os bairros tenham amenidades, né, porque isso, no fim das contas, gera mais desenvolvimento. E a gente promulga uma lei em 1960. A gente não vai corrigir o passado, obviamente, mas eu também fico pensando assim, não fala que foi a pandemia que destruiu o centro histórico, porque não foi uma decisão de 1968, política, Sim. porque a gente não tinha embasamento e dado técnico. Por isso que eu vou falar E a desse livro culpa de novo. de quem é isso? De Então, quem é a culpa disso? Você acabou de falar. política. Não, foi uma óbvio. decisão política, exatamente. Então, para que tem um congresso? Foi uma decisão política. O congresso está lá exatamente para acompanhar a vida Mas foi uma do decisão país muito local, muito específica, e acompanhar e legislar em cima das coisas novas. né? Uhum. Todo ano não tem novidade, Sim. inovação, não Sim, tem. exato. Hoje a robotização, tem isso e Inteligência aquilo. artificial Tudo e isso etc. precisa ser normatizado, precisa Uhum. ter lei Sim. para as pessoas não é? Então, o que acontece? Na época da lei orgânica do município, do qual eu era vereador e fui o relator desse negócio, tive brigas homéricas. Uhum. Porque a vocação da cidade, Deus o tenha, quem discutia o contrário, que acabou falecendo, foi um vereador que foi meu colega na época, mas era, no fundo, ele era um bom homem. Uhum. Mas ele era tinhoso com relação a esse assunto. Queria a vocação de Santos é turística. Falei, pô, Aham. você tá doido, cara? Uhum. Adelino Rodrigues. Uhum. Mas era um cara muito legal. Uhum. Mas, Adelino, não é isso. A vocação de Santos é portuária. Aham. Você basta ver quanto é que o turismo produz em termos econômicos para Santos e ver quanto é que o Porto produz para Santos. E, no fim, eu me dei por vencido e falei, bom, então vai ficar os dois, tá? Turístico e portuário. E assim está até hoje.
E assim... Porque a cidade precisa das duas Exato. coisas E, na verdade, também, né? eu tenho uma visão, talvez você não concorde muito, mas eu acho que precisa de mais coisas, né? Precisa. E eu sempre falo, a gente tem um percentual, você falou bem, né? No começo, acho que não estava gravando ainda, mas eu queria repetir aqui, né? O Bayard, ele traz aqui vários dados do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que é o ISSQN, né? Que o Juice Hub emite uma nota fiscal para um cliente, é esse imposto que vai lá para os cofres da prefeitura. Para serviço aqui em Santos é 3% e o Porto é 5%, né? Desculpe. Era 3% na época do Beto Mansur. Isso, mas para o Porto. Todo o imposto sobre serviço era 3%. Sim. E era 5%, o Rodolfo, na época, era secretário de Finanças do Beto Mansur, reduziu para 3%. Perfeito. E São Vicente é menor ainda, né? Não sei, Eu acho que São Vicente é menor ainda. Mas quem aumentou de 3 para 5 com uma ideia equivocada que aumentando o imposto iria aumentar a receita da prefeitura, errou. Sim. Isso temos provas porque as empresas evadem, né? Muitas vezes. Então, foi o Paulo Alexandre, né? que aumentou de 3% para 5%. Quando foi essa imposto mudança? sobre serviço. Foi no primeiro mandato Tá, dele. 2012. Foi um enxame aí, né? Foi 2012 o primeiro mandato? Eu não tenho essa memória, tá. E eu vesti a camisa dele. Sim. Saí para a rua com a minha família inteira fazendo campanha para Paulo Alexandre. Né? Eu tenho foto de tudo isso que eu estou falando. Sim. Então, o que acontece? Ele equivocou-se e poderia ter reduzido ou, na melhor das hipóteses, mantém do jeito que está e deveria desenvolver, evidentemente, de uma outra forma, porque, imagine, um orçamento da prefeitura de 4 bilhões e meio, que é desse ano, é muito dinheiro. Sim. E aí, como é que se justifica uma dívida monstruosa? A soma da dívida da Coab, da CT, da Prodesan e da Prefeitura chega a 3 bilhões 700 e parampampam. Nós estamos produzindo, né? Nós estamos produzindo uma revista a exemplo do livro. Ah, que legal. Tá certo? Levantando todos os dados atualizados. Tudo, já está pronto. Eu já tenho a revista aqui, só não estou autorizado a mostrar. Sim. Está aqui no meu celular. Perfeito. Porque nós vamos fazer... É o mesmo jornalista, a mesma equipe? Mesma equipe. Perfeito. Nós vamos fazer, só que em vez de forma de livro, por que saiu o livro na época? Porque eu queria que esse livro fosse vendido em benefício das entidades benemerentes. Perfeito. Mas agora não vou fazer mais isso. Nós vamos fazer editar uma revista e colocar a revista nas redes sociais aqui, através da internet, e ao mesmo tempo nós vamos distribuir para a população formadora de opinião essa revista, nós vamos desnudar a situação do município, como nós já fizemos alguma coisa aí no livro. Mas é importante a gente fazer isso, né? Assim, essa coisa de compilar dados que estão muito soltos, né? É o que a gente chama de jornalismo de dados, né? Sim, assim, lógico. É super importante. Agora, você falou que em Santos o imposto ligado à questão portuária é em torno... Assim, o município arrecada no ISS... 60% do que vem disso é do Porto, em torno disso. No livro aqui estava quase 47%, ou seja, já foi mais um salto. Porque aumentou o volume de importação e exportação através do Porto de Santos. E desde 2018, pelo que eu vi, a comparação dos dados dobrou, né? 2018 era 30 e pouquinhos, para hoje é o dobro, né? Ou seja, a cidade está mais dependente do Porto. Mas se você pegar, por exemplo, o orçamento, na revista nós vamos trazer dinheiro de hoje, né, atual, nós vamos trazer os 12 anos de mandato do Paulo Alexandre e do Rogério. Tá. Nós vamos trazer os orçamentos dessa época e o que foi feito. E quanto é que tem de dívida. Acabaram de contrair mais uma dívida de 500 e poucos mil dólares, mais um aporte que teria obrigação da prefeitura fazer de 26 milhões,
também não tem dinheiro, não vai fazer. Então, a dívida vai ficar, o próximo prefeito vai pegar uma bucha de canhão Perfeito. do tamanho de um bonde. Mas você fala uma coisa aqui que é bem importante, né? Que quando a pessoa se candidata, ela não pode falar, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Não. Isso eu achei muito bom. Tá aqui a Você revista. puxa. Exato. Tá aqui a revista. O Baiar já tá avançando, né? Uma casa verdade. facilitando o trabalho de quem vai se candidatar a isso. Essa Exatamente. revista aqui, ela não é para o meu candidato ou para o seu Sim, candidato, sim. é Não, para todos os que a candidatos. população, não, e que a população cobre, né? Que a população tenha mais clareza. E Baiar, uma coisa que você fala aqui, que também isso eu não, assim, não estava no meu radar. E eu não sei também o quanto mudou. É que você fala assim, né? Uma coisa importante, isso eu acho que todo cidadão precisa saber. Existe uma conversa, né, de tirar e unificar para desburocratizar, né, o ISSQN para um outro imposto que vai caminhar muito mais para a questão estadual do que para a questão municipal. Em resumo, Santos está frita se isso acontecer, correto? E você está sendo muito gentil em falar desse jeito. Eu usaria outro termo, mas eu não posso. Eu também usaria, mas como o Baiar falou que ele é muito educado e conservador, eu tô com medo de falar a palavra que eu escolheria. Pois é. Mas, ó, o gesto vocês Mas sabem acho qual que é, né? a audiência já entendeu Vocês já entenderam, né? Então eu vou pelo revelar. diálogo aqui. A gente Vou já revelar entendeu. para você os estudos. A hora que entrar em funcionamento a nova lei da parte tributária, A reforma, né? a reforma tributária, Santos perde dinheiro de hoje, 700 milhões por ano. Ou seja, o que vai acontecer com a saúde, com a educação, né? Não sei. Tá. Mas Santos perde a dinheiro de hoje 700 milhões. Só que ainda temos tempo até que entre em funcionamento a nova legislação. Mas, de qualquer maneira, se você vai, por exemplo, disputar uma partida de futebol, você vai se paramentar. Você vai botar chuteira, caneleira, meiana, porque você vai entrar lá e o cara vai bater em você. Ou seja, é necessário de que a população se prepare para o que vem de bucha aí com relação à nova ordem tributária. A população, em primeiro lugar, questionar, que é exatamente para fiscalizar o governo municipal, não é? E alertar. Nós estamos preparados, e vocês? Sim. Como é que é? O que vocês vão fazer? Como é que vocês vão? Não é? Porque quem é que vai ficar com o copo na mão? Vai ser o governador do estado. E aí os prefeitos vão lá de pires na mão. E aí vai começar a história. Você vai levar isso, mas você tem que me dar isso. Perfeito. Porque é assim que a política funciona. Tá certo? Então, o jogo é esse, o jogo é esse, lamentavelmente, né? E quem entre a briga e a pedra, quem é que se ferra? É o marisco. Então, a população é o marisco. Perfeito. Tá certo? Eu ouvi de outra forma. Eu sempre ouvi em briga de elefante, quem se ferra é a grama, né? A população, no caso, é a grama, né? Exatamente. É isso. Então, eu diria que não há forma de você, digamos assim, provocar mudanças sem que a população participe e de uma maneira mais ativa. Participe, sabe, propondo, discutindo, colocando as coisas. Não Por exemplo, refutando, né, assim, ouvindo quem é diferente e as pessoas que você não concorda. A gente falou isso aqui, cara, você tá no YouTube, você vai assistir um canal, assiste o canal de direita, assiste o canal de esquerda, forma o seu pensamento próprio, debate, né, debate com a família, né, Baiar? É lógico. Isso é super Por exemplo, importante. Santos é considerada uma cidade de aposentados, não é? E nós colocamos aí um indicador de que em 2020 a poupança do santista chegava próximo a 13 bilhões de reais. Entendi.
O que o Santista tinha de dinheiro guardado, é isso? Exatamente. Perfeito, Né? Poupança de um modo geral. perfeito, Isso está aí no livro. perfeito. Então, é uma cidade, até certo Eu tinha ponto, ouvido outro número, que era rica. 8. Não, É mais? não, é mais. Perfeito. Em 20, Em 2020, nós perfeito. levantamos, gira em torno de 13 bi. bilhões de reais a poupança do Santista. Perfeito. Então, você vê que é uma cidade de renda per capita Sim, de alta, média para alta. não é? Outra coisa que você falou aqui muito interessante é que a nossa densidade urbana é maior do que a de Nova York. É maior que a E Nova você York. falou para a gente não se iludir com esses dados. Eu achei muito incrível essa Porque a parte. cidade é extremamente adensada. Exatamente. Você não tem... Alguém quer morar, por exemplo, na zona... Como é? Na área continental. Na né? área continental, não, o pessoal quer ficar aqui, de Exato. frente para a praia, etc, Exato. etc. Você vê o boom Perto de da linha construção. d'água, olha aquela que a Exatamente. gente estava falando, né? Da importância da linha d'água. Ó, aonde que os índios preferiam habitar? Eu não faço ideia. Era na beira dos rios ou na beira do mar, Sim. aonde era mais fácil a alimentação, Sim, uma série de sim. coisas. Porque mudou alguma Não. coisa? Não, a gente mantém hábitos É lógico ancestrais. que o pessoal vai para o interior, Sim. mas sempre muito próximo dos rios. É que agora tem uma metáfora, né? Que talvez o novo rio, a nova fonte de renda e oportunidade é São Paulo, né? E ninguém quer ficar muito longe ali, né? De São Paulo. Mas tem seus defeitos. Todos. Por exemplo, Santos está muito próxima de São Paulo Sim. para certas coisas. Sim. Né? Santos poderia ser muito mais pujante se tivesse a 200, 250 quilômetros de São Paulo. Você acha que mais longe seria mais pujante se fosse mais longe? Eu não sei, eu tenho essa convicção. Eu não. Mas você não acha que isso tem a ver com o que você acabou de falar antes, dos 13 bi? Por exemplo, se a gente, você falou, né? Tem muitos Aposentados, né? aposentados, né? Que eu acho que é 25% da população. É alguma coisa assim. A população de Santos é entre 20, com mais de 60 anos, é entre 20% e 25%. Né? E aí a gente tem uma história de o dinheiro, né? Ele vai, ou ele fica parado, ou ele vai ser imobilizado, né? Lógico. Então o dinheiro não está circulante, ele Você não quer ver uma coisa? não tá todo mundo igual você. Vamos ter um projeto, vamos ter uma visão, vamos botar para jogo aqui. Não é isso, Qual né? é a população de Santos hoje? 418 mil habitantes? 420, 420 arredondando, Pra 20, 420 mil. Que perdemos moradores, né? Perdemos. Só para lembrar. Você fala isso aqui também. Antes Agora, do censo. O Baiar falou isso antes do censo, gente. então, o que acontece? 420 mil habitantes aqui. Vamos colocar a população passageira de Santos. Os Hoje. turistas, a população flutuante, né? A população, exatamente, desculpe. Você acertou o termo correto. Você sabe qual é essa população com a origem de Guarujá, Cubatão, Não. São Vicente, Praia Grande, Não sei. que trabalham em Santos? Ah, sim. O pessoal Você que tá come no entendendo? restaurante aqui, que consome no comércio aqui, é isso que você tá falando. Exatamente. Tá, Então, esses municípios todos colaboram com a economia Porque da somos cidade. conurbados também, é tudo exato. grudado, né? A gente sempre fala, Baiar, que assim, a gente nunca pode falar de Santos, a gente tem que falar da Grande Santos, que a gente está falando de 1,8 Baixada mil. Santista. Exato. É 1,8 milhão de pessoas, né? Assim, é muita gente. Ou seja, um potencial gigantesco. Exatamente. Né? Agora, o problema é o seguinte, se você pegar aí, você vai ver que o estado de São Paulo, por exemplo, se eu não pagar a minha contribuição mensal, você não vai estrelar? Sim, lógico. Você não vai... bom, um mês, tudo bem. No segundo mês, qual é o valor, isso e aquilo? Bom, eu pergunto para você, quanto é que o estado de São Paulo está aí no livro? Eu não lembro, mas só você pegar. Ver a contribuição do estado de São Paulo, que deveria ser muito maior. Para a cidade, Para a cidade. Perfeito. E por que não foi maior? Porque os políticos locais, o próprio prefeito, tá entendendo? Não se envolveu como deveria. As articulações, né? Você diz. Não é?
Lá no nosso setor de trabalho, que é armazenagem, movimentação, até tem brincadeira, né? Por exemplo, tem boate, falou, olha, mulher aqui não paga, mas também não entra. Lá, sujeito de desembaraça a carga, etc., a conta está aqui. Pagou, levou. Se não pagar, não leva. Até pagar. Exatamente. Está entendendo? Então, o que acontece? O Estado de São Paulo, ele ainda acha que deve dinheiro para o município. A contribuição do Estado, segundo a própria legislação, ela não é cumprida. Não é cumprida. Deveria ter muito mais dinheiro para Santos, para a Baixada, para todo mundo, mas, sobretudo, para Santos. Sim. Não é? Levando em consideração a relevância do maior porto da América Latina. Eu consigo olhar isso desse jeito sob o aspecto cultural, né? Eu acho que a gente aqui ainda, por estar perto de São Paulo, não, a distância é pequena, então o pessoal pode ir, né? O volume de gente que trabalha em São Paulo sobe e desce. Sim, 20 mil, assim, antes da pandemia, né? Assim, talvez no momento que vocês estivessem compilando esses dados aqui, a gente estava falando só no sistema de fretado de 20 mil pessoas. Pois é. Agora, faz uma projeção do café, do almoço, de um lanche da tarde, que essas pessoas consomem. Está levando para o outro lado. Ela come num shopping, então provavelmente ela vai fazer uma compra, comprar um presente, comprar um bem de consumo ali. Sem encontrar esse dinheiro migra. Outros consumos, né? Esse dinheiro migra. Eu diria que Santos é uma cidade maravilhosa. Eu sou bairrista, mas ao extremo. Porque você tem tudo que você precisa aqui em Santos. Sim. Você tem tudo. Sim. Poderia ter mais. Sim. Mas não tem mais porque a população também não briga por mais. E Baiara, assim, e também a gente tem poucos empresários que também se coloquem à disposição para construir uma visão para a cidade. Quando a gente decide montar um espaço como esse, não existia em Santos, né? Não existia nada parecido com o Juicy Hub antes da gente montar. Verdade. Então, o que a gente fez? A gente falou, cara, isso não é só uma visão de um negócio, é uma visão de transformação para a cidade, porque está chegando muita gente aqui, está chegando novos moradores, a gente não vai ter emprego para todo mundo, precisa fomentar o empreendedorismo e inovação. Isso é uma visão de cidade, né? É um misto de vontade com visão, né? Exato, Porque e não adianta ter só a visão e não ficar ali insistindo que seja 25 anos, que seja 2 anos, né, para o negócio acontecer. Porque a gente vê isso acontecer desde que a gente começou o Juicy Santos, que é a questão da vontade também, da resiliência, da insistência. É o entusiasmo, você usou outra palavra aqui, né? E muitas vezes você tem que ser atrevido mesmo. Isso aí. Ter coragem para fazer as coisas. E eu anotei um negócio aqui, a gente tem que caminhar para o fim aqui, mas não deu tempo de falar uma coisa que quando eu conversei com o Baiada, eu fiquei assim, não é possível, assim. Estou disponível até meio-dia, se vocês quiserem. Maravilhoso. Ô, Baiada, você me falou uma coisa muito, muito interessante, que quando a gente começou a discutir e falar sobre inovação, numa conversa que a gente teve. E você me trouxe uma coisa que eu falei, não é possível. Como é que você, que já tinha Transbrasa, que já estava ali, decidiu montar, acho que foi a primeira operadora de TV a cabo da região, foi isso? Foi. Que história é essa? Conta essa história. É uma história interessantíssima essa. O que acontece? A TV a cabo chegou na Argentina antes de chegar no Brasil. E de vez em quando eu tenho assim uns lapsos de memória, mas eu me lembro que eu era vereador e eu descobri essa questão de TV a cabo, que havia uma grande ansiedade por parte de todo mundo para que tivesse TV a cabo aqui. E naquela oportunidade eu comecei a pensar seriamente nesse assunto. E comecei a discutir aqui e acolá. A tribuna, se não me engano, já estava instalada. Tinha acabado de ter a concessão. Tribuna. Não tínhamos internet, E aí, tá? Só para lembrar, não tinha internet. Não tinha. E aí eu tive notícias que havia um argentino residente
no Paraná, no norte do Paraná, em Londrina, que era um baita esperto nesse assunto de TV a cabo. Tá. Então, eu vou conhecer esse cara. E também já fui mais ou menos municiado com a minha ideia. Uhum. E eu fui, se não me engano, numa quinta-feira para Londrina, só com a roupa do corpo, e fui conversar com esse cara. O cara me falou, olha, a gente pode requerer as autorizações, na época era Dentel. Tá, nunca ouvi falar esse nome, mas tudo bem. Devia ser prévia à Anatel, né? Anatel, Tá. Não, na época era Dentel. Tá. Dentel. Então, a gente pode conseguir as autorizações, etc., esse negócio todo. Mas você está interessado? Eu estou interessado. Olha, eu tenho aqui, eu cobro em dólar. Eu posso fazer os projetos para você e a gente acerta aqui, a tua conta deve chegar em torno de $20 mil. Na época o dólar era 1 para 1 ou não estava assim? Não lembro, Tá. mas dólar é dólar, né? Tá, perfeito. Então, É que tinha uma época boa, né? ok, o que eu tenho que fazer? Falar, eu preciso dos mapas das cidades que você quer providenciar o licenciamento disso. Eu falei, tá bom, me dá um minutinho. Passei a mão no telefone, liguei para o meu gabinete, eu era vereador nessa época, e o meu braço direito era o Jean Herrero, que, aliás, veio a falecer o ano passado, tristemente isso. O Jean me manda... olha que coisa interessante. Meu irmão morava em Mogi das Cruzes nessa época. E a primeira cidade que eu lembrei foi Mogi das Cruzes. Me manda, acha mapa de Mogi das Cruzes. E eu queria cidades adensadas. Perfeito. Falei, me manda mapa de Santo André, me manda mapa de São Caetano, de São Bernardo e da Baixada Santista inteira. Praia Grande, Guarujá, enfim. Me manda esses mapas todos urgentes. Tá. Eu estou em Londrina. Isso antes da internet, gente. Não era só procurar não é no só Google, procurar no né? Google, abrir o Google Era Maps, muito né? mais complexo E do que vou isso. ficar aqui esperando isso. O que eu fiz? Fui para um hotel, fiz o meu registro, fui para a loja, comprei roupa. Falei, eu só saio daqui a hora que esse negócio... Fiquei junto com o argentino de manhã, à tarde e à noite para não deixar o cara escapar. Chegaram os mapas todos, porque ele foi na tipografia, se virou que nem um maluco. Chegou pelo correio. Chegou pelo correio, os mapas todos, no sábado de manhã. Aí eu peguei aquilo tudo e eu fiquei lá. Sim. Peguei aquilo tudo e falei, bom, os mapas, as cidades são essas. Para encurtar a história, eu vou dizer para você o seguinte. Aí eu criei 8 empresas. Santos TV a cabo. Não, foi... Era Santos Cable TV, não é? Santos Cable TV. Eu não vivi essa época, tá? Mas eu lembro do... Santos Cable TV, Sim. São Vicente, São Bernardo. Enfim, foram 8 Cable TV. E aí, deixei uma procuração específica para esse argentino. Ele fez os projetos e deu. E eu falei, bom, você me dá que eu vou dar entrada em Brasília. Ele falou, negativo, em Brasília é muito complicado. Deixa que eu dou entrada aqui em Londrina, que eu conheço a galera aqui. Demos entrada em Londrinas, nos projetos todos. Quando esses projetos chegaram em Brasília, ele me orientou no sentido de monitorar isso. E aí, quando os projetos chegaram em Brasília, eu falei, bom, agora está na hora de eu ir lá para saber cuidar disso. O presidente da República era o Collor de Mello. Aí, o que aconteceu? Ele todo engravatado, bonitinho, etc., foi muito gentil comigo, etc, etc. Falei, pô, quando é que você acha que eu posso voltar aqui para a gente ver o andamento do processo, etc, etc?
Aí eu falei, daqui uns 15 dias, se você quiser, você pode vir que eu vou te dar, mas eu vou te falando pelo telefone o andamento, etc, etc. Passaram-se os 15 dias, eu tinha até esquecido desse assunto de ter que voltar, mas aí quando eu lembrei, eu falei, bom, preciso levar um mimo para esse cara. Tá. Comprei uma gravata da Hermès, Ah. paguei uma grana preta, imagine. Peguei, fiz um pacotinho, etc. Sacolinha laranja, recebidinho. Entreguei para ele o mesmo. Nossa, o cara só faltou Quase se chorou. desmoronar com uma gravata Hermès. Bom, Isso aí em que é suma, política. Isso que é política. eu recebi do Ministério das Comunicações, do Dentel, a autorização para operar 8 Nossa. Cable TV. E você montou todas? Nenhuma. Aí eu procurei Roberto Santini. Uhum. Eu já tenho TV aberta, não sei o quê. Bom, aí E só, não interessou-se. tinha, em Santos não tinha Não nada tinha parecido, nada, gente. nada. Vamos lembrar Não, disso. o Brasil estava engateando, Sim. não tinha, não Sim. tinha. E aí, um empresário da metalurgia em São Paulo, rico, família tradicionalíssima, entrou em contato comigo, perguntando se eu tinha interesse em me associar, que eles gostaram da ideia, não sei, nem me lembro como é que eles souberam. E aí falou, eu vou mandar o meu advogado conversar com você. E aí aconteceu isso. Oscar Pereira Filho, que Deus o tenha, morreu prematuramente. Uhum. Esse cara ficou meu amigo, virou meu advogado, Tá. viajamos para os Estados Unidos umas 3, 4 Legal. vezes. Amigão mesmo, amigão. Professor da São Francisco, Certo. inclusive. Morreu de câncer. O dia que eu estou voltando de Miami, estou na estrada de São Paulo para cá, Ana Maria, que era vice-presidente como é que é? Do departamento pessoal da Ford, do qual a gente trabalhava para a Ford como despachante, sim. me ligou dizendo, Baiar, o Oscar acaba de falecer. Nossa. E por orientação dele, você é o primeiro amigo que ele pediu para mim Avisar. te ligar e te avisar. Então, eu fiquei com 8 autorizações para implantar TV a cabo no Brasil. E aí eu fui correr atrás da Eletropaulo, que tinha que Sim. alugar o poste para passar o Sim. fio, e corro atrás disso, daquilo, e etc. E esse empresário acabou comprando uma parte, 30%, porque ele tinha interesse lá em Casa Branca, se não me engano, que é perto de São José dos Campos, por ali. Ele queria instalar um negócio lá também, fazenda, sei lá o que ele tinha lá. E ele já estava em declínio financeiro nessa época. Mas mesmo assim, eu consegui vender para ele, apurei um dinheiro, tá certo? E naquela época a Transbrás não ia muito bem das pernas, né? Bom, e aí... Você deve ter passado por vários ciclos desse na sua vida, muitos. E aí, E as na pessoas não verdade, imaginam Em isso. 50 anos, 50 gente, é anos. muito... eu corri atrás de investidores, corri atrás de pessoas, mas era uma coisa muito nova, o pessoal não sabia como fazer, tá certo? E aí eu procurei casa bem localizada para colocar a série, para poder Sim. retransmitir, Sim. etc., porque era tudo programa Sim, comprado, sim, né? Sim. Bom, e aí não funcionou e eu já estava... Falei, bom, o que eu vou fazer com isso aqui, né? Você vê como é que é. Eu acho que o empresário ele precisa ter um pouco de sorte também, de feeling para as coisas. Se apresentou um grupo canadense, que na verdade era um indiano e um árabe, Tá, que tinham negócios na Bolsa de Vancouver. tá.
E aí discutimos, etc, etc, etc. Eu falei, bom, eu vendo a minha parte, portanto, e o meu sócio, que tinha lá, não me lembro exatamente se era 30% ou 40%, eu acho que ele me acompanha. Então o Oscar fez a ponte e falou, não, ele está desesperado, a empresa do cunhado está falindo, ele está num bagaço tremendo, ele precisa de dinheiro. Bom, eu sei que a minha parte foi $1.800.000 na época. Nossa Senhora. E aí, nós fizemos a coisa toda e etc. E eu falei, Oscar, você vai resolver esse problema para mim, me ajuda, contrata, e etc, etc. Fica na ponta da linha. Eu sou assim, isso aqui é a hora que eles botarem o dinheiro na minha conta. Uhum. Nessa época, em função da minha sociedade com a Dickinson, na época, com o Ricardo, que, aliás, veio a falecer também, eu tinha uma conta num banco suíço que tinha uns caramingual lá. Uhum. E eu falei, bom, eu me lembro da gerente da minha conta, que era a Madame Mater. Tá. Era uma portuguesa. E ela fala em português, Uhum. português brasileiro, que eu não entendo nada que você fala. E ela dava risada. Ela é uma joia de pessoa. E eu tive a oportunidade de até ir por 2, 3 vezes para a Suíça, mas vi Itália, porque aí entrou na sociedade o Mário Gola, aquele italiano, e é uma coisa horrorosa. Vai sair um livro com minha biografia, Eu quero está ler. sendo produzido. Você vai voltar Queremos, aqui, tá? queremos Quem ver. está Né? escrevendo? Rodolfo. Rodolfo. Bom, aí o que aconteceu? Depósito feito. Falei, bom, então eu vou Vou assinar. assinar. Você sabe o que eu fiz com esse dinheiro? Colocou na Transbrasa. O Zé Roberto, que é primo da minha ex-mulher, a mãe do Beto, do Baiarzinho, etc., ele era auditor de uma empresa de um amigo meu que fazia auditoria da Transbrasa. E eu vivia ele reclamando, ganhava pouco, não sei o quê. Um dia eu falei, você quer vir trabalhar aqui? Pô, seria uma satisfação. Eu falei, então fica frio. Liguei para o patrão dele e falei, olha, está acontecendo isso, isso, isso e isso. Eu não quero perder o Zé Roberto, mas não quero te deixar na mão. Uhum. Ele falou, pô, obrigado por ter ligado. Quanto tempo você aguenta sem ele? Eu falei, o tempo que você precisar. Uhum. Tá bom, 60 dias? Eu falei, tá Fair ótimo. play entre empreendedores, hein, gente? Isso aqui é uma lição. Olha a aula, anota aí olha a essa aula. aula. É. Chamei o Zé, falei, Zé, falei com teu patrão, não lembro o nome dele agora. Assim, 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 assim. Quanto é que você quer ganhar por mês? Eu sei quanto é que você ganha, que ele me falou. Vou te pagar 3 vezes o que você ganha lá, tá bom? Falou, nossa! Ficou alucinado com isso. Passaram-se menos de 60 dias. No 30º dia, ele já me ligou e falou, olha, o Raposo está à sua O disposição. Raposo, sim. Está à sua disposição. E o Raposo veio trabalhar comigo. Que legal. Não é? Então, o Raposo conduziu brilhantemente todas as nossas conversas, tá, gente? Por isso que a gente Por conhece. que eu estou citando o Raposo? Porque quando eu recebi esse dinheiro, o Raposo acompanhou e o Raposo dizia assim para mim, Baiar, não acho que seja bom você colocar esse dinheiro para salvar a Transbrasa. Se eu fosse você, eu quero uma grana pesada na época. Sim, lógico. Eu não colocaria esse dinheiro, Zé. Esquece, pô. Vou botar o dinheiro na Transbrasa. Isso aqui é como se fosse meu filho. Então, eu vou colocar o dinheiro na Transbrasa. E aos poucos eu fui colocando 100% do dinheiro na Transbrasa. Foi a primeira fase que a Transbrasa já estava quase entrando em regime de insolvência. Uhum. E eu botei o dinheiro na Transbrasa com o fruto da venda dessas TVs a cabo. E olha que interessante, né? Eles compraram e mudaram o nome. Virou Cambras, né? Eu acho que era Cambras. Cambras. Bom, A gente chegou a ser cliente da Cambras. Eles insistiam muito
para mim ficar com 10%. Uhum. Da Porque empresa. eu não sei Da se eles empresa. tinham o dinheiro todo, etc., para Sim. não ficar com 10%. Sim. Bom, na verdade é o seguinte, os caras ganharam uma grana Muito preta dinheiro. com isso, porque depois eles acabaram vendendo Sim, tudo sim, para a NET. sim. É Pra verdade, net. é E verdade. por muito tempo eles foram os únicos. Sim, Era meio que um sim, monopólio aqui na sim, cidade, total, né? Então por total. isso que eles ganharam Mas muito dinheiro, muita né? grana. Sim. Sim. Então venderam para a NET, falei, bom, Mas realmente é uma lição, essa foi né? uma fase que a Transbrava estava lá embaixo. Eu tive uma outra fase. Eu não sei em que ponto nós estamos aqui da conversa, eu não sei o que A vocês gente querem tá no saber. final da conversa, mas assim, eu só queria fazer uma amarração aqui, gente, porque assim, a gente falou, olha só, a gente falou de um sonho de futuro do Baiar, que é o Santos Vivo, né? A gente vai deixar, inclusive, o link aqui embaixo para quem quiser saber mais informações. A gente falou da história da Transbrasa, né? Que é uma empresa que, no ano que a gente está gravando esse podcast, completou 50 anos de operação, ou seja, uma história de longo prazo cheia de altos e baixos. E um legado de orgulho. E um legado para a pra cidade, né? Que é né? muito importante. E a gente também falou de uma história do passado, que é aquela coisa, né? De saber capturar a oportunidade e não ficar de olhos fechados, né? Não, é Transbrasa. Não, você foi olhar para um negócio que talvez não tivesse nada a ver, né? Ou seja, diversificar, né? Onde você coloca a sua força e sua energia, que é a tua história, né, Baiar? Não, e as pessoas Uma empresa como a as nossa. pessoas acham que o sucesso é uma linha reta, né, Baiar? Não. Ele é uma linha Não é. caótica, Não é. maluca, né? Então não dá para prever. Então, esses são os percalços que você tem fruto da sua atividade, e eu diria a você o seguinte, tem que acreditar nas coisas, né? Você tem que ter um pouquinho de ousadia, Sim. você tem que ser persistente, Não pode se importar se resiliente. alguém te chamar de maluco, chama de Aham. maluco, Deixa tá chamar tudo de bem. maluco. E muita Deixa coragem, chamar de né? maluco. Todas Exato. essas histórias têm muita coragem nelas. Felizmente, eu passei por alguns problemas de saúde, mas superei todos eles, etc. Voltei a praticar meus esportes todos, inclusive caça submarina, depois de Savernale e tudo. É isso aí. O cara lá é generoso É comigo. generoso e assim, Baiar, você não brinque, né, de não estar na inauguração do Santos Vivo, tá? Não. Você sabe que não. essa é a sua missão agora, Não, isso é meu compromisso comigo mesmo. Exatamente. Eu costumo cumprir com os outros. Maravilhoso. Agora, com o meu, às vezes eu dou uma relaxada, mas nesse eu tenho que cumprir. Não, mas você está fazendo um compromisso público aqui com Gravado. todo mundo, hein? Gravado, hein, E gente? eu acho que nós estamos em 24, eu acho que antes de 30, a gente vai ter uma oportunidade grande de ter essa coisa aí funcionando. Até porque a gente tem já uma programação de fazer a construção das estações de passageiros, que são 3 navios simultâneos, 3 estações de passageiros, avançar nessas obras para depois ir para a construção civil. Perfeito. Que são a construção dos prédios de imobiliário. Hotel, shopping, esse negócio todo. Mas, então, os estudos nos revelaram de que esse projeto com 3 navios atracando simultaneamente ainda não é suficiente. Eu estava numa conversa outro dia com o Caputo, Sim. e com o Marco Riveiros, que Sim. vocês chamam de Bob. Bob. Pra gente é o Riveiros. Nós temos o hackathon aí. Isso, que vai acontecer aqui. Aqui, exatamente. Vai acontecer aqui. Então, Exatamente. assim, o Riveiros fez questão de falar que eu acho que foi o Baiar Neto, que uma vez eles estavam conversando e que ele queria fazer. O Baiar queria fazer uma. Eu não lembro quem começou a história. Mas que a Transbrasa foi a primeira empresa que falou, não, a gente quer e a gente vai fazer um hackathon. E a gente achou muito curioso, né? E muito significativo. O hackathon esse ano acontecer aqui, a Transbrasa também foi a empresa que deu o primeiro sim, e isso vai acontecer no dia 14 de setembro de 2024, hein, gente? Vai acontecer aqui no Juicy Hub. Então, olha que interessante, né? Às vezes a gente acha que essas histórias
separadas, mas Separadas, elas mas tá estão tudo conectado, todo mundo, né? Não tá são, todo mundo muito unido, especialmente se a gente fala do desenvolvimento de uma cidade. É, Nós temos um diretor de tecnologia na Transbrasa, Uhum. diretor de TI, e 14 funcionários. Dentre na eles parte tem de um tecnologia. sobrinho, tem Sim. tem sobrinho, primo, Sim. neto. Às vezes eu até me confundo aqui, onde é que ele está, onde é que não está. Está tudo espalhado lá. Então, na verdade, o que eu diria para você é o seguinte: tem gente que não está satisfeita com a vida que leva, deve ter algumas pretensões que muitas vezes frustradas, ou o sujeito não está de bem com a vida, etc, etc. Não posso reclamar absolutamente nada Uhum. da minha vida. Perfeito. Acho que isso, de certa forma, me dá ânimo para fazer e realizar as coisas, está entendendo? Eu ainda tenho algumas coisas na minha cabeça e que não são reveláveis, porque ainda eu sonho muito, não é? E muitas vezes eu sonho acordado. Muito bom. Né? Eu fico pensando em determinadas coisas, etc. Às vezes o baiazinho diz, lá vem encrenca aí. Mas não tem encrenca. Eu produzo algumas encrencas, mas eu Lógico. produzo já com... Empreender é isso, ele né, vai de Baiar? carro até encrenca. Já produzo com o resultado final favorável. É, perfeito. E a solução da encrenca que eu produzi. Perfeito. Mas é muito bonito isso, porque estamos aqui, pessoas de gerações diferentes, Completamente. mas que tem em comum essa questão do sonho. O que a gente sonha, muita gente pode chamar a gente de louca também, né, Lud? lógico. É. Às vezes fala, nossa, as duas aí Ô, estão Baiar, viajando, eu queria mas saber é um se sonho, você se né? divertiu aqui hoje nessa Se gravação. divertiu? Muito bom. Porque muito legal. você sempre entra nas conversas meio sério, né? Assim. Então a gente não sabe se você tá se divertindo ou não, entendeu? Você vê, se não tivesse, já tinha ido embora. Eu afinal sei de contas. disso. Estou Muito aqui bom. desde as 9h10, Olha lá, são gente. 20 para meio-dia. O que É vocês isso, acham? gente. É isso. Conversa Exatamente. boa é conversa assim, né? Quando a conversa é chata, Exatamente. você, pá, Mas é porque... de parte a parte, É porque né? a gente divide duas coisas aqui, né, Baiar? Assim, a capacidade de sonhar, que falta em muita gente, isso É hoje, verdade. aqui em Santos, inclusive. E talvez essa vontade de construir uma visão para a cidade, né, como empreendedor, porque não é porque você é empreendedor que você não tem que se comprometer com o lugar que você está, né? Então eu acho que essa é a sua história, né? Para finalizar, eu vou repetir uma coisa para você. Sujeito que chega em primeiro lugar, na frente de todo mundo, na fonte, ele ou bebe água fresca ou ele corre o risco de morrer envenenado. Isso mesmo. E eu diferencio isso da seguinte maneira. Sujeito que não corre risco, É isso ele aí. é um sujeito apático, Isso mesmo. sob todos os aspectos. Então, eu comecei correndo risco porque eu tinha na minha cabeça de que eu tinha que ser o melhor em tudo que eu pudesse fazer. Perfeito. É óbvio que é um sonho ser o melhor. Eu não estou participando de nenhuma competição, mas eu me lembro quando eu fui trabalhar pela primeira vez como office boy no Simval Melo e Companhia, que era um exportador de café, era uma comissária. Meu tio era ajudante de contabilidade lá, irmão da minha mãe, o Eli, e eu fui como office boy. E tinha um volume grande de correspondência que era, não tinha e-mail, não tinha telefone, era tudo, né? Então, eu dizia, eu vou ser o melhor office boy. Tinha mais 2 office boys lá. Eu não queria competir com eles. Eu só dizia para mim mesmo, se eu for varrer esse chão aqui, eu vou ser o melhor varredor de chão. E eu era o melhor office boy, para mim mesmo. Porque o serviço que alguns levavam a tarde inteira para fazer, eu fazia em 2 horas. E aí eu ficava enchendo o saco do restante do pessoal lá, brincando, ia lá na classificação, o classificador era conhecido do meu pai de pescaria, eu ia lá e não sei o quê, e toda hora me chamavam, então, pô, você está atrapalhando os caras que estão trabalhando, e etc. Arruma alguma coisa para fazer, mas eu já fiz tudo que eu tinha que Baiar fazer. fazendo networking, gente. Networking, é isso. Então, eu acho que eu não sei se isso
é uma lição de vida, se isso é um aconselhamento, mas eu diria o seguinte, com as devidas proporções, com os devidos cuidados, arrisquem. Perfeito. Arrisquem, não é? Seja em qualquer atividade, seja esportiva, seja profissional, seja o que for, arrisquem. Isso aí. Desde que não tenha um risco de vida, a não ser Exatamente. água envenenada da fonte, Exatamente. mas isso é muito mais um provérbio que qualquer outra coisa. Exatamente. Não é? Isso, é uma metáfora. Então, Ó, gente, eu agradeço o espaço. quando sai a biografia, Bayar? Eu não sei. A gente Quem vai, está cuidando a gente vai disso são avisar meus no filhos. Juice. Eu vou perguntar para a André, então eu queria mandar um beijo para a André também. Além dela trabalhar na Transbrasa, ela é dona do espaço Umbu. E eu queria, gente, procurem esse livro aqui. O Bayar falou que é de 2020, mas tem muita coisa boa aqui dentro. E eu tô ansiosa para a tua revista, Bayar. Estou obrigado. ansiosa. A revista, na verdade, não é minha. Eu Essa sei. revista é da empresa do Mas assim como o Rodolfo. livro que você organizou sobre o Porto, Sim, é você que está organizando. Então não exatamente. vamos tirar a sua liderança Exatamente. dessa equação, Não, porque ela é tranquilo. muito importante. Eu quero mais uma vez te agradecer por você Muito ter, obrigada. né, acolhido o Juice Hub, colocando a Transbrasa como mantenedora. Vocês foram os primeiros, eu nunca vou esquecer disso. E assim, essa marca acho que vocês não deixam só na história do Juice, mas vocês deixam na história de Santos, Sim. né? Porque se não são empresas como a Transbrasa, as coisas ficam muito mais difíceis de acontecerem. Tanto para a gente, como para os projetos sociais que vocês apoiam, como vocês acabaram de apoiar um evento importante, que foi o Encontro das Cidades ODS também, facilitar. As empresas têm esse papel de facilitar com que coisas assim sejam viabilizadas no nosso território. Então, muito obrigada a você. Obrigada também. por compartilhar também a sua história com a gente e Obrigado. ser uma inspiração para nós. Isso aqui é história, o que é mais. A gente tem muita história para contar. Eu acho que a gente, assim que ele assinar o negócio lá do Santos Vivo, acho que ele tem que voltar aqui, hein, gente? Comenta aqui se você quer que o Bayar volte, hein? O Santos Vivo, realmente, a gente tem divulgado, mas com a participação de vocês, eu acho que a gente vai aproveitar mais uma vez. E nós acabamos por alugar uma sala lá no Corporate e fizemos não é bem um escritório, é uma sala de visita. Muito bom. Para a gente colocar uma maquete, colocar Perfeito. um visual lá, as câmeras. Convida a gente, hein? E nós ainda não está pronta, mas isso foi feito exatamente para mim ter um lugar mais apropriado do que um terminal de contêiner para receber alguns investidores, receber os CEOs das companhias de navegação, enfim, todos aqueles que quiserem ter informações e participar desse projeto, que eu acho que eu costumo dizer o seguinte: depois do Pelé, o Santos Vivo vai passar a ser conhecido no mundo inteiro como foi o Waterfront de Sydney, na Austrália. Vou te mandar um estudo de Waterfront depois para você dar uma lida. Eu queria que você depois me desse o nome desse autor desse estudo. Manda por atrás para mim, por favor. Sim. Que eu vou me apropriar dele, no sentido de colocar nas minhas falas aí sobre esse assunto. Pode deixar. Bayar, muito obrigada mais uma vez. Obrigada mesmo pelo seu tempo. Sei que a agenda é... Uma boa semana. É isso. Já começamos com o pé direito. Eu sempre dou... Isso aqui é que nem estribo de bonde. Sempre cabe mais um. É isso mesmo. Vocês não conheceram o bonde, né? Mas eu andei muito de bonde. Só turístico. Só turisticamente, Bayar. E obrigada também a todo mundo que está assistindo, a nossa audiência, que apoia os projetos de conteúdo e também o Juice Hub, né, Lud? Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Obrigado. Eu que agradeço.